Boa tarde, meu nome é Gabriela e eu fiquei responsável pela apresentação do artigo 3 sobre análise experimental do uso de parafusos como conectores de cisalhamento em pilar misto circular preenchido com concreto. Como o próprio nome já diz, o artigo trata-se de análises experimentais e teóricas que vão avaliar o uso de parafusos como conectores de cisalhamento em pilares mistos de aço de seção tubular circular preenchidos com concreto. Os pilares mistos nada mais são do que estruturas que combinam o aço e concreto. Esses materiais, quando combinados, eles possuem vantagens quando comparados aos pilares usuais que utilizam apenas o aço e o concreto armado em sua composição. Os pilares mistos, quando comparado a uma estrutura de concreto armado, possuem vantagem econômica, uma vez que eles possibilitam a racionalização na construção, seja pela diminuição da mão de obra e também pela diminuição do uso de materiais, visto que dispensa o uso de formas e escoramentos durante o processo de concretagem e cura do concreto. Já quando comparado ao perfil de aço, os pilares mistos eles ajudam a aumentar a rigidez da estrutura. O aumento dessa rigidez ocasiona o aumento da resistência às cargas horizontais, que nada mais são do que as cargas causadas pelo vento ou pelas solicitações decorrentes de sismos. Além disso, também aumentam a resistência à flambagem. Tudo isso pode ser explicado porque o concreto ele tem um efeito de reforço na seção de aço, o que elimina os problemas de instabilidade local e global do perfil. Muitos têm estudado sobre como é realizada a transferência de cisalhamento na interface aço e concreto em pilares mistos, visto que o aço e o concreto eles devem interagir totalmente para permitir que essa transferência de tensão de cisalhamento ocorra. Existem 3 mecanismos de transferência que são a adesão, a aderência mecânica e o atrito. A adesão ela é um mecanismo elastofrágil que ocorre durante a concretagem, ou seja, nada mais é do que o contato do concreto ainda fresco, com o perfil de aço. Já a aderência mecânica é um mecanismo parcial do atrito, é onde ocorre a interação mecânica do núcleo do concreto com a superfície rugosa do perfil de aço. E por fim, o atrito é um mecanismo de aderência natural. Os dispositivos responsáveis por essa transferência de cisalhamento são os conectores de cisalhamento. Esses conectores eles são responsáveis por aumentar a resistência ao escorregamento entre os dois materiais. A norma ela prevê a utilização de 2 tipos de dispositivos utilizados como conectores de cisalhamento, que são os similares ao parafuso, que podem ser tanto comum como de alta resistência, ou os conectores do tipo pino com cabeça. O desenvolvimento desses ensaios, ele visou a verificação da influência dos parâmetros físicos e geométricos do parafuso e do pilar misto no comportamento da conexão. Além disso, analisou o deslocamento relativo, a eficácia e a capacidade de carga dos conectores. Tudo isso baseado na norma europeia de 2004, que visa o ensaio de cisalhamento direto, o push-out, que foi utilizado nesse artigo. Além disso, como citado ali em cima, a norma prevê 2 tipos de conectores e o escolhido para esse artigo foi o similar ao parafuso. Além disso, observou-se e analisou-se também técnicas experimentais desenvolvidas em trabalhos de outros autores
e avaliou-se a aplicabilidade das expressões analíticas da norma de 2013. Primeiramente, então, ocorreu o desenvolvimento dos protótipos, e esse desenvolvimento dos protótipos iniciou-se pela lubrificação da superfície interna do perfil tubular com graxa. Essa lubrificação, ela visou eliminar os efeitos da aderência natural entre o aço e o concreto. Depois disso, realizou-se a concretagem nas peças, e essa concretagem ela foi feita na posição invertida à posição de ensaio. Isso porque visou-se a formação de um vazio de aproximadamente 50 milímetros na extremidade inferior dos protótipos, com o intuito de possibilitar o deslocamento relativo entre o tubo de aço e o núcleo de concreto durante o ensaio. Por fim, então, aplicou-se a carga de compressão no núcleo de concreto por meio de uma rótula, utilizando uma chapa usinada. Essa chapa usinada, ela teve o intuito de auxiliar que a carga ela fosse distribuída uniformemente. Foram realizados, portanto, 5 ciclos pré-cargas. Por fim, então, realizou-se 36 ensaios com esses protótipos, com 500 milímetros de altura, 219 milímetros de diâmetro e espessuras que variaram de 8,2 milímetros e 9,5 milímetros devido à disponibilidade do mercado. A quantidade de parafusos, o diâmetro e o comprimento e o seu valor de resistência do concreto, o FCK, eles foram variados, esses parâmetros houveram variações, foram realizados diversos ensaios com alterações dos parâmetros de quantidade de parafusos, alterando também diâmetro, comprimento e o valor de FCK do concreto, que é a resistência. Esses valores eles foram variados a fim de se analisar a interferência desses na capacidade do parafuso em transmitir esforços cisalhantes na interface do aço concreto. Com isso, tiramos os seguintes resultados e conclusões diante de toda a metodologia realizada. Concluiu-se que, variando-se o diâmetro, aumenta-se a capacidade de carga, ou seja, quanto maior o diâmetro, maior a capacidade de carga do parafuso. Porém, quando analisou-se o aumento do diâmetro de 5/8 polegadas para 3/4 polegadas, não houve quase alteração de aumento na capacidade de carga do parafuso. Isso pode indicar que o modo de falha nesses protótipos é o esmagamento do concreto na região de contato com o parafuso. Além disso, também houve a variação do comprimento, e concluiu-se que quanto maior fosse o comprimento, maior era a capacidade de carga desse parafuso, principalmente quando os protótipos eram com conectores de diâmetros maiores, visto que esses parafusos eles são menos flexíveis. Além disso, também analisou-se que a utilização de uma ou duas linhas de conectores não interfere na capacidade de carga por parafuso. Além disso, analisou-se que a utilização de uma ou duas linhas de conectores não interfere na capacidade de carga por parafuso. Porém, esse fator aumenta a rigidez na conexão. Além disso, no momento da verificação da rotação dos parafusos, analisou-se que o deslocamento do conector aumenta com o acréscimo de carga durante o ensaio. Isso evidencia a eficiência do parafuso em transmitir os esforços do núcleo de concreto para o perfil tubular de aço. Além disso, o aumento de resistência média do concreto não interferiu, o FCK não interferiu no aumento dessa capacidade de carga também. Além disso, tem-se que a capacidade de carga dos conectores, observou-se que o modo de falha dominante
foi o esmagamento do concreto na região de contato com o parafuso. Além disso, sobre a capacidade de carga dos conectores, observou-se que o modo de falha dominante foi o esmagamento do concreto na região de contato com o parafuso. Com isso, também obteve-se os seguintes resultados. Os resultados experimentalmente apresentados por esses ensaios, eles apresentaram uma capacidade de carga muito acima dos resultados obtidos quando avaliando as formulações teóricas da ABNT de 2013. Esse fato se dá pela ABNT não considerar o efeito de confinamento do concreto, ou seja, em suas formulações não houve a consideração da tensão resistente do concreto confinado localmente na região de contato com o parafuso. Como foi calculado baseando-se nas normas europeias, houve então esse diferenciamento. Além disso, o conector de maior comprimento e diâmetro, como a gente já observou, foram os mais resistentes. Porém, eles possuem um excesso de rigidez que conduz ao modo de falha do esmagamento do concreto abaixo do parafuso, o que interfere na transmissão de cargas entre o aço e o concreto e, consequentemente, o comportamento misto da estrutura. E, por fim, constou-se que a ductilidade do parafuso é um comportamento desejável para o conector de selhamento, já que os conectores dúcteis se deformam o suficiente para permitir a redistribuição de esforços entre os materiais. Muito obrigada pela atenção.